Boa tarde a todos. Às 13h14 do dia 1º de novembro de 2016, no auditório Vereador José Nantalabado e da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declaro abertos os trabalhos da 40ª Sessão Semanal do Exercício da Comissão de Educação e Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento e Assistência Social do Legislativo Bragantino, registrando que se encontram presentes os vereadores Fabiana Alessandri, Padre Josemildo e Kiki Brown. Pauta: deliberação de atas de sessões anteriores. Atas da 35ª sessão dessa comissão realizada em setembro de 2016. Eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. A ata está aprovada. Análise de matérias em trâmite, com prazo de relatoria da comissão adiada até 1º de novembro de 2016. Projeto de lei número 50 de 2016, do Executivo Municipal, que dispõe sobre os procedimentos de sindicâncias e processos administrativos disciplinares a serem observados pela administração municipal. O relator designado, o vereador Valdo Rodrigues. Vou pedir para a nossa assessoria, então, prorrogar por mais uma semana. E encaminhar em conjunto para a Comissão de Finanças. Com prazo especial de relatoria até 27 de outubro e da comissão até 3 de novembro de 2016. Projeto de lei número 51 de 2016, do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2017 em R$ 435.551.216 e dá outras providências. Relator designado, o vereador Padre Josemildo. Com prazo de relatoria... Já tem? Aqui tem que fazer. O projeto de lei número 51/2016, que dispõe sobre a lei orçamentária anual, aponta uma previsão orçamentária no valor de R$ 435.551.216, 4,65% inferior aos valores do corrente ano. Destaque-se que algumas secretarias estão contempladas com dotação bem inferior ao ano corrente. Como o orçamento para 2017 está inferior ao atual, destaca-se ainda assim, algumas pastas terão crescimento em relação aos valores atuais. A Secretaria do Meio Ambiente tem seu orçamento aumentado em 91,84%. Isso pelos repasses de diversos convênios assinados entre a municipalidade, o governo estadual e federal. Já outras secretarias, como Governo, 34,07%, Assuntos Jurídicos, 56,14%, e Educação, 9,18%, tem seu orçamento reduzido em relação a 2016. Pressupõe-se que em 2017 estaremos estagnados em relação a mais investimentos em cultura e turismo, visto que, por possuir dotação de R$ 8.815.903 superior a 2016 em apenas R$ 1.182.877, caracterizam as obras do Colégio de São Luís e da Estação do Guaripocaba. As expectativas de que em 2016 seria possível a restauração completa da Estação Guaripocaba, infraestrutura e implantação de melhorias no Lago Taboão e Teatro Carlos Gomes, entre outras construções que prefiguram como ações primordiais para o desenvolvimento turístico da cidade, ficaram frustradas, pois muitos repasses, seja do Estado da União, não foram feitos, seja por conta de erro em editais de licitações e convênios, seja por conta de editamentos por exceção de prazo e divergência de valores. Acrescenta-se para o próximo ano a crise financeira que estabelece em todo o país e gera transtornos imensuráveis à economia. As importâncias destinadas à saúde, R$ 113.642.786, e à educação, R$ 138.010.762, correspondem a 26,9% e 31,69%, respectivamente, e cumprem o que determinam os termos do artigo 77 dos atos das disposições constitucionais transitórias, quando os municípios devem aplicar no mínimo 15% do produto da arrecadação dos impostos, a que se refere o artigo 156 e dos recursos que tratam os artigos 158 e 59, inciso 1º, a linha B, e parágrafo 3º da Constituição Federal, em ações e serviços de saúde. Em relação à educação, a Constituição brasileira, em seu artigo 212, dispõe que a aplicação de recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino nos estados, Distrito Federal e municípios não podem ser inferiores a 25% da receita líquida de impostos e transferências. A emenda constitucional 1436 deu novo impulso
a essa área com a criação do Fundef e do Fundeb. Agrava-se para o próximo ano o equilíbrio das contas públicas, tendo em vista que o próximo governante herdará, de um lado, um município endividado e com diversos problemas de infraestrutura, como manutenção e melhorias na malha viária e recuperação de seu patrimônio móvel e imóvel. Preocupa-nos ainda os recursos destinados ao custeio, principalmente de pessoal, que não podem extrapolar os limites determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, quando as prefeituras podem gastar, no máximo, 54% da corrente líquida com pessoal. A mesma lei prevê que, quando o município atinge o chamado limite prudencial de 51,3%, fica impedido de conceder aumentos, reajustes ou adequações de remuneração. Nesses casos, a Lei de Responsabilidade Fiscal também prevê que a prefeitura não pode criar cargos ou fazer contratações, ou repor pessoal por força de aposentadoria, exceto para as áreas de educação, saúde e segurança. Considerando que as metas estão devidamente contempladas e os índices obrigatórios estão respeitados, considerando, por fim, que as emendas forem apresentadas poderão ser incluídas no PPA, desde que inseridas no projeto de lei orçamentária de 2017 e aprovadas pela Câmara Municipal, nosso parecer é pela aprovação. Eu coloco em discussão o parecer do vereador Padre Josemildo. Eu só queria acrescentar, presidenta, que apenas para depois vamos colocar como anexo ao parecer, eu fiz um relatório aqui em que consta os orçamentos de ano a ano, desde 2014 até 2017, do orçamento de cada uma das secretarias. Queria destacar algumas aqui rapidamente. A habitação só entrou pela LOA de 2015, que começou com R$ 2.464.037 e para 2017 tem um orçamento previsto de apenas R$ 425 mil. De outro lado, a educação, que chegou a 152 milhões previstos na LDO, depois contemplados em 138 na LOA, cai esse ano, contemplados previstos na LDO, 152, contemplados na LOA em 151 milhões, cai esse ano para 138 milhões. São 13 milhões a menos. Secretaria de Agronegócio, de Esporte. Secretaria de Agronegócio, só para a gente ter agronegócios. Em 2014, eu vou falar toda ela só para a gente ter uma previsão. Era 3.198 na LDO e na LOA foi 3.176, se manteve. 2015, previsão 3.481, LOA 3.555, aumentou um pouquinho. 2016, aqui a gente já percebe a influência direta da crise econômica. 3.704, caiu para 3.049. E 2017, LDO, já foi a LOA 2016, 3.049, caiu mais meio milhões, de 2.562 para, sobe um pouquinho, 2.767.000, ou seja, 200 mil apenas a mais. E se nós pegarmos todas as secretarias, a cultura que chegou a ter na LDO de 2016, uma previsão de 16 milhões e uma realização de 9 na LOA, e atual chegando a menos de 8 milhões e 800, pouco mais de 8 milhões e 800, mostra que a receita está cada vez menor. E assim, praticamente todas as secretarias de governo. O orçamento que chegou a ser de 485 previsto na LDO está sendo realizado, nós não temos o fechamento ainda, acredito que uns 40 milhões abaixo do previsível. E a previsão para o próximo ano é de apenas 435 milhões. Se compararmos a LDO do ano passado e a LOA desse ano, são 50 milhões de diferença a menos. É muito investimento a menos, muito. Então, eu fiz todo esse quadro aqui, depois até posso repassar para vocês e deixar como anexo isso no parecer, né? Isso porque são ótimo. dados importantíssimos e que mostra claramente o momento da crise econômica e o enfraquecimento das economias do município. Eu só peço, presidente, como
eu não estava informado de que o horário era agora dessa comissão, eu não consegui terminar num todo. Então, faltam as correções, só correções. Mas então, o ainda parecer hoje eu aí, entrego. entendo, o Já tá parecer é pronto, pela só- aprovação, né? Tá? Ô, E o padre, parecer é pela eu gostaria aprovação. apenas de deixar registrado, eu tenho um esquema desse que o senhor passou aqui hoje para mim, para a gente. Eu tenho um que vai de 2007 a 2017, mais ou menos. Uma lista aí dos últimos 10 anos de todas as secretarias. E, infelizmente, a hora que você faz um traço do balanço nos 10 anos, praticamente todas as pastas, sem exceção, apenas da habitação, que ela não existia, elas vivem mais ou menos um equilíbrio, né? Elas não vivem, na hora que você coloca tudo num gráfico e manda o gráfico te mostrar o desenho, não há nenhuma grande agressão em termos de proporção. A única secretaria que sofre uma verdadeira aberração no orçamento é a Secretaria de Cultura. Dado o tamanho descaso do comitê de crise desse governo com relação à pasta, porque na cabeça deles, se você tira num ano aí, como foi esse ano agora, o dinheiro para fazer o carnaval, para eles, assim, a cultura é aquilo ali, pronto, acabou. Eles entendem a Secretaria de Cultura, eles entendem como uma secretaria de eventos. Por mais que a própria Secretaria de Cultura não tenha esse entendimento e não tenha o seu foco nesse tipo de situação hoje, nesse tipo de trabalho, infelizmente o gabinete do prefeito falhou muito nesses cortes em simplesmente desconsiderar aquele valor, entendeu? A partir do momento que não existe, que não teve aquilo no ano, eles não conseguem entender que aquilo dá para fazer várias outras coisas com aquele dinheiro e dá para fazer o próprio carnaval com aquele dinheiro. Então, tudo que eles tiraram, eles não devolveram, ao contrário de tudo que aconteceu com as outras secretarias. Só para reafirmar isso, que a única correção feita, na verdade, foi da LDO 2015 para a LOA 2015. Aí todas as secretarias tiveram um crescimento desproporcional, todas, e, consequentemente, essa previsão de orçamento, que era bem acima da média, que não se contemplou. E não se contemplando, gerou esse déficit que nós vamos carregando cada dia no nosso município. A previsão de orçamento de 2015 ela foi superestimada, possivelmente, e, consequentemente, nós tivemos essa repercussão no endividamento do município posterior. Se você calcula que vai receber tanto e gasto equivalente àquilo, a receita não entra, o município se endivida. É triste ver essa realidade que começou a acontecer no final de 2015 e nós estamos até hoje e vamos carregar ainda por longos anos, principalmente agora tendo mais um agravante, que é a PEC 241 e as suas implicações, principalmente nas áreas sociais, educação, saúde, entre outras. É bom salientar que ela muda a sua numeração no Senado, mas o conteúdo é o mesmo, e isso nos preocupa muito, a sua aprovação e a implicação direta no município. Principalmente, Fabiana, seja para quem for o gestor público, há que se preocupar muito com os repasses. Se os repasses não continuarem, todos os 5.567 municípios do país vão quebrar. Todos, sem exceção. Bom, eu agradeço pelo parecer, né? Acho que está bem completo. O senhor poderia anexar, inclusive, do KIC também, que está até mais completo desde 2007, né, KIC? 2007 para uma análise até melhor. Podia anexar fazer um gráfico. Isso, fazer um gráfico para ficar mais completo. Bom, mas a gente percebe que está seguindo, apesar de toda essa crise financeira que atrapalhou bem, causou um desgaste muito grande, né, para os cidadãos e para a nossa cidade. O déficit aí hoje está em torno de 60 milhões, segundo a secretária Andréia, que participou há pouco tempo participou da nossa comissão de finanças, né? Mas com certeza o próximo governo ele vai ter que procurar repasses do governo federal, estadual, para conseguir
né, manter aí os investimentos. E quem for o próximo gestor que ficar prometendo obras, nós vamos dizer desde já que é mentiroso. Não vai conseguir cumprir. Exceto aquilo que já estiver contemplado pelo DAD ou por convênios previamente assinados, esquece. E isso ainda assim, o risco dos repasses não acontecerem. E nós três aqui temos ciência e acompanhamos. Semana passada, nós tivemos mais uma perda. E corremos o risco, inclusive, de perder o título de instância por conta da rejeição pelos vereadores do grupo Chedid da implantação do Conselho Municipal de Turismo à sua alteração. Então, isso é muito grave para o município e tem que ficar registrado todos os dias. E os responsáveis por isso são os vereadores e todos os outros membros ligados ao Grupo Chedid. Bom, mas, como eu disse, o orçamento está contemplando os índices que são obrigatórios, educação e saúde, né? Isso está no orçamento. Bom, eu coloco, então, o parecer do padre Josemildo em votação. Vereador Kiki? Sou favorável. Padre Josemildo pela aprovação. Fabiana também pela aprovação. Então, o parecer foi aprovado. Com prazo de relatoria até 3/11/2016 e da comissão até 10/11/2016. Projeto de lei número 35 de 2016, do vereador José Gabriel Sintra Gonçalves, que dispõe sobre declaração de utilidade pública. Casa Espírita Mensageiros de Chico Xavier. Relator designado, vereador Padre Josemildo. Esse não tem, né? Parecer, padre. Não. Projeto de lei número 39 de 2016, do vereador Valdo Rodrigues, que dispõe sobre declaração de utilidade pública. Associação dos Psicólogos de Bragança Paulista e Região. APCBRAP. Relator designado, Natanael Ananias. Projeto de lei número 45 de 2016, do vereador Padre Josemildo, que dispõe sobre atendimento preferencial aos doadores de sangue do município em estabelecimentos comerciais, supermercados, bancos, eventos culturais, hipermercados, lotéricas e da outras providências. Relator designado, vereador Kiki Brown. Projeto de lei número 47... Eu tenho. Tem parecer? Tenho. Vou ler, então, o parecer do vereador Kiki. Considerando as justificativas do autor, bem como o parecer do relatório da Comissão de Justiça, nada tenho a opor, sendo favorável ao projeto. Está em votação, então, o parecer do vereador Kiki. Discussão. Discussão? Discussão, antes, rapidinho. Obrigado, Kiki, pelo parecer. Eu queria apenas dizer uma coisa. Nós temos aí uma questão muito grave no município, presidente, que é a questão dos doadores de sangue. Nós sempre reclamamos que o nosso banco de sangue está em péssimas condições, passando dificuldade. Aqui, alguns entendem que é criar prioridades ou privilégios. Não é. O privilégio, na verdade, é para o banco de sangue, para que ele tenha o primeiro olhar. E que aquele que é beneficiário, como doador, aquele que é doador, possa ser beneficiário também de alguma ação do município. Aí propõe-se que nos estabelecimentos, e aí vai ficar por conta do estabelecimento, a fixação de uma placa orientadora que fala, nesse estabelecimento, quem for doador de sangue, de acordo com a lei tal, terá lugar privilegiado. É só isso. E poderá ser atendido prioritariamente. Com isso, não vamos pensar ali que vai entrar, quem nos dera que entrasse 10 pessoas por dia em cada estabelecimento comercial. Se a gente conseguir que entre 2 por mês em cada estabelecimento, já estamos felizes demais. Vai dar um mal-estar no estabelecimento. Não vai se a pessoa estiver ali cumprindo a lei. Se ela apresentou a carteirinha, tem lá o item que estabelece esse critério. Ele não causa nenhum prejuízo aos demais usuários do comércio. Pelo contrário, ele é beneficiado e ele traz benefícios também para os bancos de sangue do nosso município, para que eles se mantenham sempre abastecidos. É esse o motivo, até eu achei estranho o parecer da Comissão de Justiça nesse sentido. Eu não estou criando nenhum privilégio. Tá? Mas obrigado pelo parecer, Kiki. Bom, eu coloco, então, o parecer em votação. Vereador Kiki, pela aprovação, né? Vereador Kiki, pela aprovação. Padre Josemildo. Fabiana também pela aprovação. Pela aprovação. Então, o parecer está aprovado.
Projeto de Lei número 47, de 2016, Executivo Municipal, que institui e regulamenta o Abrigo Municipal São Francisco de Assis, no município de Bragança Paulista, e dá outras providências. Relator designado, vereador Valdo Rodrigues. Projeto de Lei número 49, de 2016, do Executivo Municipal, que revoga a Lei número 3.784, de 8 de fevereiro de 2006, e suas alterações que dispõem sobre ajuda de custo de transporte a estudantes com hipossuficiência de recursos, conforme especifica e dá outras providências. Relatora designada, Fabiana Alessandri. Eu já dei esse parecer, né? Daí você pediu só para Susan só confirmar aqui. Tá. Bom, parecer ao projeto de lei número 49, de 2016. Relatório. Por intermédio do presente projeto de lei, o Executivo Municipal pretende revogar a lei que dispõe sobre a concessão de ajuda de custo de transporte aos estudantes com hipossuficiência de renda familiar, matriculados e frequentes nos cursos de graduação de entidades educacionais regulares de nível superior e de nível 2º grau técnico profissionalizante, distantes da área do município, e o respectivo decreto regulamentador, a fim de poder garantir a continuidade do financiamento do programa Viva Leite. A concessão do benefício previsto na Lei nº 3.784/06 e suas alterações já vem de longa data sendo tratada por essa vereadora, assim como por demais membros da Casa, visto que os estudantes amparados pela citada lei não dispõem de condições financeiras para arcar com mais essa despesa e dar continuidade ao curso. Vale ressaltar que a gama de cursos oferecidos no município não atende plenamente à vocação de alguns estudantes bragantinos, fazendo com que alguns procurem em outros municípios a oportunidade de concluir a vida acadêmica e, assim, se preparar para o mercado de trabalho, proporcionando, inclusive, mão de obra diversificada. É certo que investir em educação provoca uma reação em cadeia, alavancando uma série de setores, pois pessoas com melhor nível de instrução têm mais oportunidades de emprego, melhores salários e, consequentemente, um poder de compra maior, resultando na melhora dos índices sociais e econômicos do país. Face ao exposto, entendemos que a revogação da presente lei está na contramão de tudo aquilo que essa vereadora acredita e pelo qual vem lutando ao longo desses anos. Assim sendo, entendemos que essa administração deve rever a proposta apresentada e buscar outros meios para atender o financiamento do programa mencionado. Conclusão pela rejeição, Fabiana Alessandri. Bom, é o que eu entendo. Sei que o município está passando por dificuldades, mas eu acho inconcebível o município revogar essa lei. Eu acho que ele tem que procurar outros meios aí para poder... Acho que a educação é prioridade, tem que ser prioridade, né? A educação é fundamental e esses estudantes necessitam muito dessa oportunidade. Então, eu entendo pela rejeição do projeto. Qual foi o parecer de justiça nesse projeto? Justiça. Confesso que eu não vi ainda. Justiça foi pela rejeição. Também. Nós tivemos, né, o parecer foi do vereador Gabriel, teve 2 votos favoráveis e 3 votos contrários ao parecer. 3 não, desculpe. 2 votos contrários. Então, deve haver um parecer paralelo, possivelmente. Possível, né? Um Vamos parecer ver de se tem desempate. aqui. Tem? Tem desempate? Miguel Lopes, já. O Miguel foi pela rejeição Pela também. rejeição também. Pela rejeição. Então, Quem é rejeição e quem é aprovação, hein? não, Ó, mas, pela rejeição foi na justiça, né? Eu, antes de mais nada, Pela eu sou pela rejeição. Pela rejeição foi o Gabriel, a Gi e o Miguel, pela rejeição. O meu também é pela rejeição. eu vejo o seguinte, eu tenho 2 olhares sobre isso. Primeiro, que eu acho que a lei tem que estar mais clara nesse aspecto, e ela não está tão clara. O critério social ainda não é devidamente estabelecido, porque são inúmeros fatores, até a comprovação de renda, que realmente a pessoa tem ou não condição de estudar em outro município. Segundo, era preciso averiguar devidamente os cursos que não dispõem no município, porque não é o fato do aluno estudar em outro município até certa distância que lhe dá o direito, mas o curso não pode ter no município, porque se ele tiver, ele deve adequar-se à instituição do município. Uma outra questão, existem partes dessa lei
que autorizam, por exemplo, o repasse de 50%, e se for, como chama, funcionário público, funcionário do município, mais um percentual da prefeitura. Então, tudo isso acaba ficando um tanto que incerto. O certo seria rever, na verdade, essa lei por inteiro. Por inteiro. Quanto ao corte de repasses, é para o próximo ano isso, né? Estabelece para o próximo ano, vai impactar diretamente. Nós temos que ver como está contemplado no orçamento. Eu confesso que eu não fiz essa comparação no orçamento, para ver se o valor que está sendo, se já não está sendo contemplada, ou se já não foi retirado do orçamento do próximo ano, porque senão, se já foi retirado, vai ter que mexer na lei orçamentária. Se não foi retirado e não contempla, vai ter que entrar. Então, Eu não concordo de jeito nenhum. está complicado isso. O parecer também é pela rejeição, mas eu concordo com a rejeição, mas eu penso que tem que ver a lei num todo. Eu vou pela rejeição, mas espero novas discussões em plenário. Mas aí, Pato, você fala duas coisas, né? Primeiro, é um absurdo tremendo o cara organizar a lei e já contar com isso. Ele mandou o projeto agora. LDO, por né? exemplo, sendo que a lei chegou agora. Além disso, eu acho que eu assim, disse, eu não tenho certeza se consta no Claro. orçamento. Eu não quero. Com certeza deve estar constando. Mas é uma dúvida no orçamento. interessante, é uma dúvida muito interessante. Além disso, eu acho que essa questão do cadastro, se ele tem falha, se ele não tem, etc., eu acho que isso aí, a lei poderia ter trazido um projeto aqui para rever a lei, para organizar a lei, não simplesmente acabar com ela. E, por fim, eu acho que as pessoas, e isso é uma coisa que a gente tem que, eu pelo menos para mim é muito claro, quando você tem uma relação, seja ela qual for, uma relação de compra e venda, uma relação de fornecer algum benefício, um empréstimo, um Minha Casa Minha Vida, qualquer coisa. Eu acho que as duas partes têm que trabalhar com a verdade. Então, a gente tem que sempre acreditar que a pessoa do outro lado está sendo ético o suficiente e está trazendo um problema real de fato, não está agindo de forma corrupta, né? Então, por isso que às vezes ficar amarrando demais as coisas dá a entender que a gente não acredita muito nas pessoas. Eu, particularmente, acredito. Então, acho que tem que ter essa via de mão dupla. A gente tem que ser uma coisa de confiança, porque se for para burlar, as pessoas sempre dão um jeito. Sim, sim. Bom, eu não discordo disso, Kiki. Eu acho que, mas eu penso que eu não discordo disso, mas que eu penso que a lei tem que ser mais restritiva nesse sentido, tem que ser para priorizar realmente quem mais precisa, né? Porque senão nós acabamos beneficiando grupos, pessoas e interesses que não necessitam. É que nem faculdade pública. A gente pegar a maioria das universidades públicas do país, são cursados, grande parte delas, por pessoas de alto poder aquisitivo. E quando a proposta, na verdade, era para atender uma grande demanda social. Então, é só para deixar isso registrado. Eu não sou contra, pelo contrário, eu concordo com o parecer em relação à rejeição do projeto, mas nós temos já registrado que há pessoas que não deveriam participar desses programas e a lei é muito aberta, não se controla devidamente. Bom, parecer, então, pela rejeição, eu coloco em votação. Eu acompanho o seu Vereador Kiki, Padre Josemildo. Então. Parecer, então, ele foi aprovado pela rejeição do projeto. Bom, correspondências recebidas, carta do cidadão Marcos de Oliveira sobre a falta de medicamentos nos postos de saúde. Eu vou pedir para a nossa assessoria, então, encaminhar a cópia dessa carta para os senhores vereadores fazerem as suas análises. Tá bom? Alguém mais deseja fazer uso da palavra? Registrar a presença do vereador Bugalu também na nossa comissão. Vereadora, eu só queria pedir à nossa assessoria, em geral, que todos os projetos, nós estamos aí com o tempo muito escasso até o final do ano.
visto que as sessões se encerram no dia 25 de novembro, se não para a memória, ou dia 29 de novembro. Acho que é 29 de novembro. É dia 29. Temos apenas mais 4 sessões à frente. Por conta disso, todos os pareceres que entrarem, em tramitar, nós vamos exceder os prazos. E, de acordo com o artigo 180 da nossa lei orgânica, não permite que passe ou se torne arquivado ou retorna, se for da casa, vai para arquivo, de qualquer projeto de nossa autoria é arquivado, e se for do Executivo, volta para o próximo governo avaliar se é viável ou não a sua aplicação. Então, eu pediria, se Vossa Excelência permitir, que todos os projetos que derem entrada na casa, por exemplo, hoje mesmo, vão passar, né? Já passe pela nossa comissão e, se possível, eu quero dizer isso, não esperar a data da sessão, naquela semana mesmo já passe, quem sabe no dia da comissão a gente já deu parecer, já acabou, já elimina, para a gente dar conta de todos os pareceres até o final do ano. É uma proposta que eu acho que é viável, que a gente não meça esforços nesse sentido. Ok. Bom, encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 13h45, ficando os senhores vereadores convocados para a 41ª sessão da comissão a se realizar às 9h do dia 9 de novembro de 2016. Uma boa tarde a todos.